Olá, boa tarde. O ministro da Saúde participa hoje, às 4h30, de sessão plenária do Senado por teleconferência para explicar as medidas que o Ministério está tomando para auxiliar estados e municípios no combate à Covid-19. Médico oncologista Nelson Tait assumiu o Ministério da Saúde após a demissão de Luiz Henrique Mandetta. Em seu discurso de posse há 12 dias, Tait defendeu parceria com estados e municípios e integração e troca de informações com os ministérios. Afirmou que tem alinhamento total com o presidente Jair Bolsonaro e que não haveria uma definição brusca nas orientações de isolamento social. Nesta terça-feira, após o anúncio de mais 474 mortos pelo coronavírus, o maior número de óbitos registrado em 24 horas, o ministro reconheceu o agravamento da crise com a evolução da curva de casos e mortes no Brasil, que ultrapassou o número de 5.000, superando a China. É um número que vem crescendo. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado, mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. O convite para que Nelson Tait explique como o Ministério está auxiliando estados e municípios foi apresentado pela senadora Rose de Freitas e aprovado pelo plenário na sessão remota da última segunda-feira. É importante, nós precisamos dela, que é em atendimento aos municípios e aos governos estaduais, e não tomarmos uma posição. Precisamos tomar uma posição. O ministro da Saúde está há 10 dias totalmente em inação. A única coisa que propõe é criar mecanismos para relaxar o isolamento social. Não recebeu sequer os representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais e de Secretários Municipais de Saúde, que já disseram que ele é um tutelado. Quando eu vi a entrevista do ex-ministro Mandetta, e eu vou acompanhar a entrevista, a participação do outro ministro aqui, quando ele falava da preocupação de mantermos a curva para não colapsarmos o sistema de saúde pública no Brasil já está colapsado há décadas. Na quinta-feira, será a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes, prestar esclarecimentos à comissão mista de acompanhamento das medidas relacionadas ao coronavírus. A reunião está marcada para as 11 da manhã e o ministro confirmou a participação por videoconferência. E você pode participar das duas audiências, tanto do ministro da Saúde hoje, quanto do ministro da Economia amanhã, enviando perguntas pelo site do E-Cidadania, senado.leg.br/ecidadania. Nesse endereço você consegue enviar perguntas para os ministros. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apresenta amanhã, às 10 horas, uma minuta de relatório do projeto de auxílio aos estados e municípios para combater a pandemia de coronavírus. O presidente informou na sessão plenária de ontem que os senadores terão 48 horas para apresentar emendas. Eu vou disponibilizar uma minuta de relatório. Eu faço essa observação porque nós teremos 48 horas para colaboração que eu quero construir junto com o Senado Federal essa matéria que é muito importante. Portanto, não será o relatório final. Hoje eu passei praticamente de 8h30 da manhã às 13h30 com toda a equipe econômica discutindo com o governo as possibilidades de ampliarmos esse auxílio para os estados e os municípios brasileiros nesse momento de perda de arrecadação e de grave problema de saúde pública. E aí nós anteciparíamos em 2 horas, já que estamos dando 48 horas, para as 10 horas da manhã o período de apresentação de emendas. E a gente ficaria de 10 horas da manhã até as 15 horas para estudar as emendas, ainda que porventura remaneçam desse debate das 48 horas, e a gente possa às 15 horas apresentar o substitutivo final já com o acolhimento em parte,
das emendas na sua totalidade ou a sua rejeição. E o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira medida provisória que transforma a Embratur em uma agência governamental. A ideia é que a agência ajude o país a repatriar brasileiros em situações de emergência, como a que estamos vivendo agora na pandemia do coronavírus. A medida provisória, apelidada de A Hora do Turismo, transforma a Embratur em uma agência de serviço autônomo. Isso significa que ela permanece ligada ao governo federal, mas pode fazer parcerias com iniciativa privada para promover ações. O orçamento do órgão, portanto, ganha um reforço. Não há dúvidas quanto à relevância da matéria. Se antes a pandemia do Covid-19, o turismo nacional precisava de mecanismos de crescimento, agora, no momento pós-pandemia, essas medidas se tornam urgentes e imprescindíveis. O texto aprovado também prevê que a Embratur, que agora vai se chamar Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, ajude no processo de repatriação de brasileiros impossibilitados de retornar ao país em casos de calamidade pública, como a que estamos vivendo devido à pandemia da Covid-19 ou em casos de guerra. Nesse período da pandemia da Covid-19, o setor turístico foi gravemente afetado, não somente no Brasil, mas como em todo o mundo. Por isso, são bem-vindas medidas que venham auxiliar a recuperação da economia, em especial o turismo brasileiro na pós-pandemia. A repercussão nas agências de viagem, na indústria da aviação, é muito forte. E esse texto dá um passo adiante no ponto de vista de reestruturar do ponto de vista administrativo, a organização do governo federal em relação a essa importante área. O quão tem sido difícil secundarizado o setor turístico ao longo dessas últimas décadas por todos os governos, indistintamente. 15 segundos. A agência se permitirá fazer um trabalho de divulgação, não apenas em nível interno, mas, acima de tudo, externamente. A MP também mantém 6% o imposto de renda sobre valores destinados ao exterior em viagens de turismo ou negócios e acaba com a isenção de imposto nas operações de leasing para aeronaves. Um projeto de lei do senador Jacques Wagner quer impedir o corte no fornecimento de água, energia elétrica, esgoto e outros serviços essenciais por falta de pagamento. A proposta é prioritária no Senado. Se aprovada, ela valeria durante o período de calamidade pública, até dezembro deste ano. A proposta tem caráter excepcional e validade restrita ao período do estado de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional no dia 20 de março. O autor do projeto, senador Jacques Wagner, explica que a redução da atividade econômica deixará grande parte da população desempregada, o que afetará o pagamento em dia dos serviços públicos que considera indispensáveis para o combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Pelo texto, entram na lista de serviços que não poderão ser interrompidos por falta de pagamento o fornecimento de água e esgoto, a distribuição de energia elétrica, o abastecimento de gás e os serviços de telefonia. Como ainda está sendo analisado, o projeto pode receber modificações. A senadora Rose de Freitas, por exemplo, quer incluir as provedoras de internet na lista de empresas que também ficariam impedidas de suspender os serviços por inadimplência. De acordo com o texto, depois de dezembro, quando termina o período de calamidade pública, as pessoas que tiverem pagamentos em atraso deverão procurar as companhias prestadoras de serviços para recompor as suas dívidas. Ou seja, ainda que não haja interrupção dos serviços por falta de pagamento durante o período de calamidade pública, essas contas deverão ser pagas posteriormente. Duas outras propostas legislativas sobre o mesmo assunto foram apresentadas no Senado. A primeira, do senador Fernando Collor, inclui os serviços de água e energia elétrica. A segunda, do senador Regufe, inclui os mesmos serviços e modifica a Lei 13.460 de 2017, que trata dos direitos dos usuários de serviços públicos essenciais prestados pelo Estado. A medida provisória que obriga as empresas de telefonia a enviarem dados para o IBGE foi parar na Justiça. Alguns parlamentares e a Ordem dos Advogados do Brasil alegam que a MP ameaça a privacidade do cidadão.
A medida provisória foi editada em 17 de abril. Ela obriga as operadoras de telefonia fixa e celular a fornecer ao IBGE a relação de nomes, números de telefones e endereços dos seus consumidores, sejam eles pessoas físicas ou empresas. A MP garante o sigilo dos dados compartilhados, impede o repasse a qualquer outro órgão do país e determina que as informações serão utilizadas exclusivamente nos trabalhos de pesquisa da Fundação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é uma fundação vinculada ao Ministério da Economia. Ela coleta dados que depois servirão para a execução de políticas públicas. Saber, por exemplo, quantas pessoas moram em determinada residência, quantas estão empregadas, o nível de renda. Mas com a pandemia, os trabalhos de porta em porta foram prejudicados. Por isso, a edição da MP. Mas o texto da lei não deixa claro em que pesquisas exatamente os dados repassados pelas operadoras serão utilizados e nem de que forma serão garantidos o sigilo e a integridade dessas informações. Resultado, deputados protestaram e senadores e a OAB entraram na justiça contra a medida provisória. Deputados líderes da oposição alegam que a MP é inconstitucional porque viola o sigilo de dados, invade a privacidade e a intimidade dos brasileiros. PSDB, PSB, PSOL e PCdoB entraram com ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também pediu ao STF a suspensão integral da medida. A mera transferência eletrônica desses dados pode suscitar que, através de hackers, através de pessoas que adentrem devidamente nos aparelhos, nos sistemas de computadores, possam obtê-los e assim o Brasil, os brasileiros estariam absolutamente a descobertos. E no último dia 24, 7 dias depois de publicada no Diário Oficial da União, a ministra Rosa Weber, do STF, suspendeu os efeitos da MP para, segundo ela, prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada. A decisão final caberá ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E pelas novas regras em função da pandemia do coronavírus, o Congresso tem até 16 dias para analisar a medida provisória. No Senado, o debate será entre os que veem na MP um risco à privacidade e aqueles que acreditam que novos hábitos chegaram para ficar. O IBGE tem mais de 80 anos de tradição de serviços prestados ao país, merece toda a nossa confiança e daqui para frente, com certeza, tudo será virtual. Essas coisas presenciais, muitas delas deixarão de existir. Então, sou totalmente favorável, acho que a decisão judicial interpretou de forma equivocada, né? Eu acho que nós temos que aprovar essa medida provisória. Eu entendo que essa medida provisória deve ser devolvida ao governo federal. É importante já termos tido uma decisão da ministra Rosa Weber sustando os efeitos dessa medida provisória, inclusive porque ela não estabelece nenhum tipo de penalidade para pessoas, segmentos ou grupos que venham a utilizar indevidamente essas informações transferidas ao IBGE. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil contabiliza 15 indígenas mortos por coronavírus até 27 de abril, um aumento de 11% em 4 dias. A APIB afirma que os dados do governo são subnotificados. No acampamento Terra Livre, que está ocorrendo online durante toda esta semana, especialistas debatem o perigo de perda cultural que a morte dos indígenas pode provocar. Os indígenas podem ser tão indefesos ao coronavírus como os não indígenas, mas as condições de vida desses povos aumentam a vulnerabilidade. Especialistas alertam que a morte de idosos indígenas pode ter um impacto devastador na cultura dessas sociedades. Como esse vírus ele tem uma letalidade mais alta para as pessoas idosas, né, na nossa sociedade
seriam assim, está sendo considerado acima de 60 anos. E isso, para as sociedades indígenas, é uma coisa que impacta em termos de reprodução cultural dessas sociedades, porque eles já têm, os povos indígenas já têm uma porcentagem de idosos menor por conta de todas as epidemias que sofreram, por conta de todas as guerras. Nós somos povos pautados na tradicionalidade e também passando os nossos conhecimentos de geração a geração. Se a gente perde um grupo de idosos na comunidade, a gente perde toda uma reflexão sobre a nossa história, sobre a nossa memória, né? Que é essa memória viva que os mais velhos representam para a gente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.